Olá amigos, sejam bem-vindos ao Brasil Gráficos novamente, e hoje falaremos dos 10 exércitos mais fracos do mundo. Vale dizer que esse vídeo foi muito pedido nos comentários, então já comenta aí embaixo qual o próximo vídeo você quer ver por aqui. Antes de começarmos, eu queria agradecer aos membros, todos esses que estão aparecendo aí na tela já são membros aqui do canal, muito obrigado. E um agradecimento especial aos membros do nível Major, muito obrigado pelo apoio. E se você quiser virar membro, você ganha acesso a vídeos exclusivos, entre outros benefícios, além de estar ajudando aqui o nosso trabalho no YouTube. E se você quiser divulgar algum canal ou algum produto, entre em contato pelo e-mail na descrição do vídeo. Dito isso, vamos lá para o vídeo de hoje. Em 10º lugar temos o Panamá. O Panamá não possui forças armadas de fato. Eles possuem o que se chama de forças de defesa. Tendo um efetivo de cerca de 16.300 militares, eles possuem um orçamento anual de 917 milhões de dólares para manter as suas forças. Nessas forças, além das armas leves, eles possuem para transporte de tropas cerca de 17 blindados V-150, um blindado americano do início dos anos 60, a qual, segundo o que se sabe, pelo menos uma unidade vem equipada com um canhão leve de 20mm, e possuem também 3 unidades do V-300, blindado do início dos anos 80, a qual eles possuem uma versão preparada para apoio de fogo, equipada com um canhão de 90mm, o mesmo calibre do canhão do blindado Cascavel produzido no Brasil. Fora esses, eles só possuem veículos não blindados. Como artilharia, utilizam apenas alguns morteiros. Como armas antiaéreas, apenas possuem canhões leves em calibre 14,5mm, fabricados na antiga União Soviética e que portanto são de curto alcance. Como força aérea, possuem cerca de 20 helicópteros Iroquois e algumas variantes mais modernas, mais 3 helicópteros FH-1100 e um helicóptero Super Puma, todos esses utilitários. Como aeronaves de asa fixa, só utilizam aviões de transporte, totalizando cerca de 26 unidades. E como força naval, possuem cerca de 9 embarcações, a qual a maioria é de patrulha. Em 9º lugar, temos as forças de Belize. Belize é um país na costa nordeste da América Central, que faz fronteira com o México. Belize é outra nação que não possui forças armadas de fato, mas possui uma força de defesa. Tendo um efetivo de aproximadamente 2.000 militares, possui um orçamento militar de menos de 30 milhões de dólares por ano. Eles não possuem veículos blindados, como artilharia utilizam apenas alguns morteiros de 81mm, não possuem armas antiaéreas, possuem algumas embarcações de patrulha, com algumas fontes referindo cerca de 8 unidades, e como meios aéreos, possuem em torno de 5 aeronaves de asa fixa e 2 helicópteros. Em 8º lugar temos a Libéria. A República da Libéria é um país na costa da África Ocidental, que faz fronteira com Serra Leoa, Guiné e Costa do Marfim. Eles chamam a sua força militar de Forças Armadas de fato. Possuem cerca de 1.500 militares ativos, possuem um orçamento militar anual de 364 milhões de dólares. Como veículos blindados, eles possuem apenas algumas unidades do blindado chamado Straight Cougar, sendo usado para transporte de tropas. Fora isso, sua força terrestre apenas utiliza armamento leve. Como força aérea, eles possuem alguns aviões de transporte, totalizando cerca de 10 a 12 unidades, e possuem 2 helicópteros, um para transporte e, segundo algumas fontes, um helicóptero Mi-24 de ataque, não havendo muitas informações recentes de qual a condição dessa aeronave. E segundo algumas fontes, eles possuem 4 embarcações de patrulha. Seguindo a nossa lista, temos o Suriname. A República do Suriname é um país que fica na América do Sul. O seu exército possui cerca de 2.000 militares e possui um orçamento de cerca de 144 milhões de dólares. Como veículos blindados, possuem algumas dezenas de blindados Cascavel e cerca de 16 blindados Urutu, todos esses doados pelo Brasil, não havendo muitas informações de qual a condição atual desses blindados, que foram desenvolvidos nos anos 70. Como armamento antiaéreo, possuem alguns canhões automáticos de curto alcance. A sua força aérea é composta de apenas 3 helicópteros, e fontes como a Global Firepower apontam que eles possam possuir até 17 embarcações. A maior parte são pequenos barcos de patrulha. Seguindo a nossa lista, temos Serra Leoa. A República da Serra Leoa é um país na costa sudoeste da África Ocidental, e eles também consideram sua força militar como forças armadas. Segundo várias fontes, possuem um efetivo de cerca de 13.000 militares, com um orçamento militar de cerca de 228 milhões de dólares. Apesar de terem mais soldados que os países anteriores, os seus equipamentos deixam a desejar. Consta que eles receberam 2 tanques T-72 vindos da Ucrânia em 1995, mas devido à falta de manutenção e prestação de serviços, acredita-se que não estejam operacionais. Portanto, eles possuem menos de 10 unidades do blindado de transporte OT-64 Scott, que é um blindado do início dos anos 60, e 3 blindados Caspir, fabricados na África do Sul no início dos anos 80. Como força naval, algumas fontes apontam que eles possuem cerca de 7 unidades das embarcações tipo 62 usadas pela China nos anos 50 e que teriam sido entregues a eles a partir dos anos 70, portanto embarcações extremamente antigas. E como força aérea, a única informação disponível é que eles possuem um único
helicóptero Mi-17 para transporte, com várias fontes apontando que a aeronave não está operacional. Prosseguindo a nossa lista, o próximo país é o Kosovo. A República do Kosovo é um país sem litoral no sudeste da Europa, fazendo fronteira com Albânia, Montenegro, Sérvia e Macedônia do Norte. A sua força militar é chamada de Força de Segurança, mas segundo informações, eles estão em processo de transição para se tornar Forças Armadas do Kosovo. Algumas fontes apontam que eles possuem cerca de 5.000 militares ativos, mas outras fontes, como a Global Firepower, por exemplo, apontam 10.000 militares ativos, com um orçamento militar de cerca de 260 milhões de dólares. Pelo que se sabe, eles são apoiados por países da OTAN nesse processo de se tornar uma força armada maior. Como veículos blindados, atualmente só operam veículos leves de transporte de tropas, mas possuem algumas centenas de unidades. Como artilharia, apenas utilizam morteiros e não possuem sistemas antiaéreos. No que se refere a meios aéreos, apenas utilizam alguns drones. E em janeiro desse ano, 2025, foi anunciado de que eles chegaram a um acordo com funcionários do Departamento de Defesa dos Estados Unidos para a aquisição de alguns helicópteros Black Hawk, utilizados principalmente para transporte. É um país que praticamente não tem força aérea, haja vista que fontes apontam que eles possuem cerca de 15 pilotos, e eles não possuem nenhum meio marítimo. Seguindo a lista, temos a Somália. A República Federal da Somália é o país mais oriental da África continental, fazendo fronteira, por exemplo, com a Etiópia. Eles possuem um efetivo de cerca de 15.000 militares ativos e um orçamento de 171 milhões de dólares. Possuem alguns blindados de transporte de tropas do tipo MRAP, blindados que possuem proteção contra grandes minas terrestres, tendo eles em torno de 30 unidades, a grande maioria fabricada na Turquia. Possuem também alguns blindados de transporte de tropas, chamados AT-105 Saxon, de fabricação inglesa, que foram doados para eles em abril de 2013. Como força aérea, possuem alguns drones e possuem atualmente 6 helicópteros utilitários. Isso aconteceu bastante recentemente. No ano passado, 2024, a Itália forneceu à Somália 4 desses helicópteros, marcando a entrega mais significativa de equipamento militar para aquele país desde o levantamento do embargo de armas que havia sido imposto à Somália. E como defesa naval, eles possuem alguns pequenos barcos de patrulha, com algumas fontes apontando que o número é desconhecido e outras fontes apontando 10 unidades. Em terceiro lugar, temos a República Centro-Africana, um país sem litoral na África Central. Possuem cerca de 10.000 militares ativos e um orçamento de apenas 45 milhões de dólares. Eles possuem algumas dezenas de blindados de transporte de tropas, de blindagem extremamente leve, e algumas fontes apontam de que eles possam possuir 2 unidades de veículo de combate e infantaria. Como força aérea, possuem em torno de 6 a 10 unidades de aviões de pequeno porte e possui um helicóptero Esquilo, com algumas fontes apontando que talvez eles possuam mais 2 helicópteros Mi-8. Eles não possuem força naval. Possuem uma pequena força de patrulha fluvial com aproximadamente 100 militares e 7 barcos de patrulha para patrulhar o chamado rio Ubangi. Em segundo lugar, temos o Benin. A República do Benin é um país da África Ocidental, fazendo fronteira com a Nigéria, por exemplo. Eles possuem um efetivo de cerca de 4.700 militares ativos e um orçamento de 98 milhões de dólares por ano. Algumas fontes apontam de que eles possuem cerca de 18 unidades dos blindados chamados PT-76, um tanque leve feito na União Soviética no início dos anos 50, mas as mesmas fontes apontam de que a manutenção desses veículos é duvidosa. Fora isso, possuem alguns blindados de transporte de tropas, de blindagem extremamente leve. Como força aérea, possuem 5 helicópteros e como força naval, 2 embarcações de patrulha. E em primeiro lugar, temos o país chamado de Reino do Butão, um país sem litoral no sul da Ásia, situado no Himalaia Oriental, entre a China e a Índia. O seu efetivo é de cerca de 7.500 militares, tendo eles o menor orçamento militar da nossa lista de hoje, cerca de 14 milhões de dólares por ano. Possuem alguns blindados de transporte de tropas, a maioria sendo o BTR-60, fabricado na União Soviética no final dos anos 50. A sua artilharia é apenas de morteiros de 81mm, como força aérea possuem apenas 2 helicópteros e eles não possuem nenhuma força naval.